vamos dar hoje continuidade ao estudo das proteínas. Esse assunto foi dividido em 3 aulas. A primeira aula, características gerais, estrutura proteica. A segunda aula, falando sobre os anticorpos, proteínas especiais que realizam a defesa do corpo. E hoje a gente vai falar sobre mais uma proteína especial, as enzimas. O que são as enzimas? Enzimas são proteínas que são consideradas catalisadores biológicos, ou seja, elas diminuem a energia de ativação de uma reação química, fazendo com que essa reação química aconteça numa velocidade muito maior. São, então, proteínas especializadas na catálise de reações biológicas. Elas aceleram a velocidade de uma reação sem, no entanto, participar dela como reagente ou produto. Então, as enzimas têm a propriedade de não alterar no produto, não interferir no processo, né, no sentido de uma reação química. Elas não são consumidas na reação, então sempre uma enzima ela age de forma específica sobre um substrato, realiza-se então um complexo chamado complexo enzima-substrato e logo depois essa enzima permanece intacta no final da reação sem ser consumida, gerando o produto final. Esse modelo é famoso que explica o mecanismo de ação enzimático. Ele, como é um processo muito específico, ele ficou conhecido popularmente como modelo chave-fechadura, onde para cada enzima existe um substrato específico. Então, nessa animação aqui, você vê a enzima, o substrato, que é a substância que age, né, que a enzima vai agir sobre. Percebo que o substrato ele se encaixa perfeitamente na enzima, se forma o complexo enzima-substrato e depois da ação enzimática, os produtos vão ser produzidos. Então, isso significa que as enzimas têm uma outra propriedade. Além de não serem consumidas ao longo da reação, elas são altamente específicas. Também uma outra propriedade importante, que como elas são proteínas, elas são altamente sensíveis a variações de temperatura e pH. Então, como a enzima é uma proteína, ela pode sofrer desnaturação, ou seja, perda da sua estrutura, em função de alterações de temperatura e pH. Em relação à nomenclatura enzimática, existem 3 métodos para dar nomes às enzimas. O nome mais recomendado, mais comum, e também mais curto, é utilizado no dia a dia de quem trabalha com enzimas. Você utiliza o sufixo -ase para caracterizar a enzima mais o nome do substrato. Então, lipase é a enzima que degrada lipídios. Amilase é a enzima que degrada o amido. Então, você pega o nome do substrato, que é a substância que sofre a ação enzimática, e acrescenta o sufixo -ase. Peptidase, enzimas que degradam, então, os peptídeos e assim por diante. Essa, então, é a nomenclatura mais utilizada. Toda vez, então, que a partir de agora vocês encontrarem esse sufixo -ase, refere-se, então, a uma enzima. Já existe também uma outra nomenclatura que usa um nome sistemático. Ela é mais complexo, nos dá informações precisas sobre a função metabólica de uma enzima. Então, uma enzima chamada de ATP glicose fosfotransferase, é a enzima relacionada com a formação do ATP. Então, aqui você já tem um nome mais específico que fala várias funções da enzima na própria nomenclatura. E o terceiro método para dar nome enzimático é o método usual, consagrado pelo uso. São enzimas que não seguem nenhuma das duas regras acima, são nomes populares, como a tripsina, a pepsina, a pitialina, enzimas, no caso da tripsina e da pepsina, que atuam na degradação de proteínas, e no caso da pitialina, uma enzima presente na nossa saliva que degrada carboidratos, polissacarídeos, o amido. Vários cofatores enzimáticos e coenzimas são substâncias que estão relacionadas com a ativação dessas proteínas. Então, cofatores são pequenas moléculas orgânicas, também chamadas de coenzimas ou inorgânicas, como íons metálicos, zinco, cobre, magnésio e etc., que podem ser necessárias para a função de uma enzima. Esses cofatores
não estão ligados permanentemente à molécula de enzimas, mas na ausência deles, a enzima é inativa. Então, a função desses cofatores é ativar as enzimas. Por exemplo, uma enzima inativa pode ser chamada de apoenzima e na presença do cofator ou coenzima, aí se torna uma holoenzima, uma enzima então ativa para desempenhar a função de aumentar a velocidade das reações químicas. Existem alguns fatores que inibem a atividade enzimática. Os dois mais famosos são o íon cianeto, que combina-se com a enzima do citocromo oxidase, impedindo o processo de respiração celular, e a penicilina, que inibe a enzima transpeptidase, impossibilitando a construção de novas paredes celulares. Então, aqui a gente vê esses dois exemplos de inibidores da ação enzimática. Fatores que podem influenciar, gente, toda atividade enzimática são a temperatura, já que a enzima é um tipo de proteína, então existe uma frase clássica: nem toda proteína é uma enzima, mas toda enzima é um tipo de proteína e por esse motivo podem ser influenciadas pela temperatura. Cada enzima atua numa temperatura ótima e valores acima ou abaixo dessa temperatura podem provocar o processo de desnaturação enzimática. Daí o perigo de você ter uma febre por um tempo muito longo, porque a febre um período prolongado pode provocar desnaturação enzimática. Então, a temperatura é um fator que influencia a ação enzimática, assim como o pH. Cada enzima atua num pH ótimo. pH, que é o potencial de hidrogênio, representa a quantidade de íons hidrogênios livres nas soluções. Na boca, por exemplo, as enzimas atuam no pH neutro igual a 7. Já no estômago, as enzimas atuam no pH ácido igual a 2. No intestino delgado, as enzimas atuam no pH igual a 8. Se você colocar as enzimas presentes na boca, no estômago, vai ocorrer o processo de desnaturação e elas não vão atuar, porque cada enzima, então, tem um pH ótimo de atuação. Outro fator que também influencia a atividade enzimática é a concentração das enzimas. As enzimas, elas atuam em pequenas quantidades. Independente de se você aumentar a quantidade de substrato, a enzima não vai atuar. Então, elas têm uma concentração ideal de atuação e sempre atuam em pequenas quantidades. E, obviamente, se as enzimas atuam em pequenas quantidades, elas também são influenciadas pela quantidade de substrato. Não adianta também você aumentar muito a quantidade de substrato. Existe um ponto de saturação onde as enzimas vão atuar, que se passar desse ponto de concentração ótima do substrato, a atividade enzimática vai permanecer constante. Bom, é isso. É um resumo aí sobre a ação das enzimas. Está disponível no blog Bionota 10, um resumo de tudo que eu acabei de falar e também uma série de exercícios. Então, bom trabalho para vocês. Se dediquem aí a mais um assunto de biologia, as enzimas. Um beijo e até breve.